gente vai preparar o nosso pensamento, né? Para que a gente possa canalizar as energias, para que a gente possa ter mais assistência, né? Do plano espiritual, porque a canalização é nossa. As meninas vão apresentar sobre o autismo, mas é nós que temos que fazer a nossa parte. Então a gente está abrindo na tarde de hoje, terça-feira, 2024, 23, né, de abril. Que a gente possa ter sempre o pensamento firme em Jesus, em Deus, em espírito de luzes, aqui na nossa casa é Antônio de Pádua, que a gente possa ter esse momento de energia, de coisas boas, bonanças, para a gente poder nos curar fisicamente, nos curar a alma também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Então, com a palavra, a Priscila, eu conheci a Priscila desde pequenininha aqui no centro. Ela era da evangelização e hoje ela é palestrante e já foi da ministrante da evangelização. E a Maiara, né? A Maiara a gente conheceu, Nayara, a gente conheceu aqui, faz pouco tempo. Boa tarde. Hoje então o nosso tema é autismo e a Nayara vai começar aqui falando. Eu sou a Priscila, para quem não me conhece ainda, prazer, é com grande alegria que a gente traz esse tema para a nossa casa. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Quando o centro nos convidou para essa palestra, foi muito importante, assim, ficamos muito felizes, porque o abril azul é o mês de conscientização do autismo. E todas as casas espíritas, ultimamente, têm sido procuradas por famílias para o acolhimento de todos que têm o diagnóstico de um filho, ou às vezes estão descobrindo o espectro na fase adulta. Então, é com muito carinho que estamos aqui apresentando essa palestra, que é uma visão espírita, né, sobre o autismo, e esperamos que todos possam aproveitar a tarde. A gente vai começar com uma frase que está aqui, que a gente colocou, que são os eternos aprendizes da vida, né? Eternos caminhantes, que a gente seja sempre um bom aluno da vida. E esse livro que é do Augusto Cury e do Silas Barbosa Dias, ele não é um livro espírita, mas ele traz muito a questão do nosso autoconhecimento, da nossa transformação íntima. E ele traz para que a gente dance, cante, vibre. Você é alguém especial pelo simples fato de existir, estar vivo, estar aqui agora, respirando. E essa mensagem, ela fala que mergulhar dentro de si é descobrir como é fantástico pensar, como é fascinante existir e como é espetacular ter emoções. E no final dessa palestra a gente vai concluir com esse tema, que é para que a gente cultive a arte do pensamento criador, pois somos seres criativos por natureza. E a gente vai agora passar por toda essa jornada que a Nayara vai trazer com a sua experiência de vida como mãe do Dom, né, frequentadora aqui da casa nas terças-feiras. E para que a gente perceba como é importante a gente se descobrir. A vida é esse cenário, esse espaço para a gente se descobrir, né? Perceber o que eu estou sentindo hoje, o que está vindo de pensamentos, o que eu estou racionalizando, para a gente entender esse cérebro, né? Para que a gente floresça essas virtudes humanas
de pedagogia do amor, de sermos respeitosos com o nosso próximo assim como ele é. Então vamos dar continuidade. Eu sou Nayara, mãe do Dom, que é autista, e ele tem 9 anos. Foi diagnosticado aos 2 anos, então há 7 anos eu vivo o autismo dentro da minha casa, da minha família. Quando o Dom foi diagnosticado, eu não sabia o que era autismo, como vários de vocês aqui. Eu já tinha ouvido falar, então, como é isso? Então a primeira coisa eu fui buscar o que significa a palavra autismo. Então, autismo vem do grego, uma palavra que vem de origem grega, e significa de si mesmo. Então, só o significado a gente já percebe que está relacionado com aquele indivíduo que realmente ele fica no seu mundo. Ele tem essa dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Então, a primeira vez que essa palavra surgiu foi em 1908. Olha quantos anos, né? Passamos tanto. E esse psiquiatra, que é um psiquiatra suíço, ele observou que pessoas esquizofrênicas, elas tinham uma fuga da realidade. E esse foi o primeiro nome que ele associou, autismo. Hoje a gente entende que muitas pessoas estão falando TEA. Por que transtorno do espectro autista e não mais autismo? Porque os estudos avançaram e percebemos que os autistas têm vários níveis, eles não são iguais. Vários níveis de dificuldades e de forma de expressar como eles estão aqui nessa reencarnação. Então, em 1943, outro psiquiatra, o Leo Kanner, é bem marco para a história do autismo. Ele estudou 11 crianças. E essas 11 crianças, elas tinham também fuga da realidade, elas tinham dificuldade de se comunicar, de falar. E ele fez o quê? Um estudo voltado para o autismo infantil. Então, até esse momento, não pensava-se que o autismo apareceria na fase adulta. Os anos foram passando, hoje já estamos em 2024 e a gente está cercado de muitos diagnósticos, inclusive na fase adulta e até na terceira idade. Então, a Casa Espírita hoje, ela recebe muitas pessoas. É um tio, é uma mãe, é uma professora que vem, de repente, está aqui assistindo a palestra, que é um aluno que está dentro do espectro. Então, como que a gente pode ajudar entendendo que o autismo, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento? Então, muito se fala, o autismo é uma doença? Não, ele não é uma doença, ele não é curável. A pessoa autista, nesta reencarnação, ela será autista até o final. É uma condição. E ela vai ter dificuldade para se comunicar, dificuldade para interagir com os demais. Ela vai ter interesses específicos. Ela vai apresentar em algum momento algumas estereotipias que são diferentes para cada caso. O que vem a ser essas estereotipias? Balançar as mãos, andar nas pontas dos pés, se balançar. Então, todas essas características, hoje, a gente apresenta como se fosse um guarda-chuva. Tem um guarda-chuva e embaixo dele está a pessoa autista. Eu, ela, outra pessoa, cada um diferente. Até porque somos diferentes. Então, o espectro, ele não é igual para ninguém. Uns têm uma intolerância alimentar, outros têm uma dificuldade para falar, outros têm uma dificuldade no toque, outros têm uma dificuldade realmente para olhar nos olhos. E as terapêuticas avançaram e que bom que avançaram os estudos, temos muitas terapias para apoiar essas famílias hoje. Mas o mais importante é que dentro da Casa Espírita, hoje, quando chega uma pessoa, ou até que não chega aqui, lá fora a gente pode encontrar alguém que pede o nosso auxílio, o que a gente precisa ter? Primeira coisa, empatia e compreensão. Eu não sei tudo sobre autismo, mas eu já ouvi falar lá na Casa Espírita, nossa, são pessoas que vão ter uma dificuldade para se comunicar. Então eu vou ver às vezes uma criança numa fila de supermercado com dificuldade, aquela mãe tentando segurar
e a criança com um cordão de identificação, que é aquele símbolo, não sei se vocês já observaram, o símbolo do quebra-cabeça. E essa mãe com muita dificuldade ali para passar no caixa, de repente a empatia faz com que você, olha, pode passar, sinta-se à vontade para passar aqui na minha frente, eu seguro a sua sacola. Então a gente vai começar a ver autistas em todos os lugares. Eles sempre existiram, só que eles estavam muitas vezes trancafiados, em casa, manicômios. Então a gente não tinha essa dimensão de tantas pessoas dentro do espectro. Então hoje a gente entende que promover a conscientização é muito importante. A gente sabe que passamos por expiação, provas e missão. É uma condição para nós que estamos aqui reencarnarmos. Vamos passar por um processo evolutivo. E para uns pode ser o autismo, para aquela família pode ser o autismo. Então a aceitação e a inclusão hoje, as pessoas até falam, o autismo está na moda. Por que é ruim ouvir essa frase? Porque não é uma moda, é uma realidade. São dados científicos. De cada 36 crianças, agora é o último estudo, uma é autista. Então as salas de aula hoje, as vagas, as professoras falam assim, nossa, eu estou com 4 alunos em sala, como que eu vou fazer? Eu não estou preparada. Esse aluno precisa muitas vezes de um acompanhamento de uma professora auxiliar. Então a gente precisa falar para promover a inclusão e até as políticas públicas que precisam surgir. Outra coisa que a gente precisa assim, pensar muito sobre as causas do autismo. As pessoas perguntam muito, Nayara, como foi para você? Quando eu descobri que eu era autista, a primeira coisa é a negação. É um luto. É muito difícil. Você pensa, meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Aí muitas vezes os casais brigam e se separam porque eles começam a julgar. Foi da sua família, é da sua família. E aí, nisso, vai resolver alguma coisa? Não vai. A criança vai crescer, vai continuar sendo autista e ela vai precisar muito de uma família estruturada. Então, hoje, as causas do autismo, dentro da visão espírita, a gente entende que existem os médicos, a medicina tradicional, a medicina nossa, dos homens, ela nos mostra que é 85% genético e alguns fatores ambientais também para que essa criança tenha autismo. Mas, qual é a visão espiritual disso? Aí a gente sabe, o cérebro físico, ele é, antes de tudo, um cérebro genético, né? Mas, antes disso, ele é um espírito. Nós somos espíritos. O cérebro genético ele está a reboque da espiritualidade. Então, a gente respeita os médicos, a medicina que tanto estuda, mas nós temos que levar em conta a parte espiritual. Então, nesse livro aqui do Hermínio, é o Autismo, uma leitura espiritual, um livro muito, muito interessante, traz muitos estudos e relatos bem antigos, porque ele é um livro de 1997. Eu nem tinha filho ainda, nem imaginava ter filho autista. Então, nesse livro, a primeira causa, ele fala do desequilíbrio espiritual. Como assim? Seria no momento da reencarnação, esse espírito vem, e todos nós passamos por isso. Digamos, eu reencarnei. Até a minha reencarnação, até os 3 anos de idade, o meu espírito, que está nesse corpo agora, nesse perispírito, ele vai precisar o quê? Se desenvolver. Primeiro, ele chega no hemisfério direito, que é o hemisfério da inteligência, do cognitivo, e até ele alcançar, digamos, todo o download, toda a parte, se completar, para ir para o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, ele é responsável pela comunicação, pela interação. Então, nos estudos, eles percebem que os autistas, eles têm a concentração da sua reencarnação no hemisfério direito. E no hemisfério esquerdo é como se tivesse um apagão. E isso é muito interessante, porque meu filho, até 1 ano de idade, ele começou a falar, ele olhava nos olhos, ele não apresentava nenhuma estereotipia. Aí depois ele virou outra criança.
de repente ele parou. E quando você vai nos médicos, eles falam a poda neural. E existem estudos hoje que eles mostram que o cérebro do autista ele é assimétrico com relação aos hemisférios. Então, na medicina tradicional, quando mostra isso, a gente entende que na doutrina não é isso, seria essa diferença de concentração dessa reencarnação no hemisfério direito. Então, hoje, a gente vai buscando também o auxílio da doutrina. Nayara, o seu filho faz terapia? Faz terapias há muito tempo. Ele foi falar a primeira palavra, depois de ter parado de falar com 1 ano, ele foi falar a primeira palavra com 6 anos, devido aos estímulos que ele foi ter com a fonoaudióloga, com as psicólogas, para fazer com que ele tenha um desenvolvimento desse hemisfério esquerdo. Então, a gente começa a entender que, sim, as terapias são muito importantes. Não podemos espiritualizar o autismo. Podemos entender que tem causas espirituais, mas também temos que buscar a medicina. Outra situação com causas, relacionada a causas, seria a reencarnação. Se estamos em evolução, se passamos por situações de melhorar espiritualmente, a reencarnação é uma das situações. Então, pode ser por expiação, pode ser uma prova. A nossa vida pregressa, nós não nos recordamos, até porque não seria bom nos recordarmos, mas sabemos que a partir do momento que existe algo especial que precisa de um cuidado na nossa família de um ente querido, devemos sim buscar a orientação espiritual para a gente ter mais tolerância, mais paciência e conseguir gerir aquela situação. Outra causa que a gente ouve falar muito, espíritos evoluídos. Que espíritos evoluídos são esses? Então, na Gênese, Kardec fala que muitos espíritos de outros orbes, de outros planetas, eles vão reencarnar na Terra para serem corresponsáveis pela evolução, pela nossa evolução. Então, digamos, esse espírito está num orbe onde ele não precisa comer como a gente come, ele não precisa falar como a gente pensa, porque ele se comunica pelo pensamento, e ele reencarna aqui, na Terra. Ele precisa se adequar a isso. Então, é como se houvesse um desequilíbrio desse corpo nessa nova condição, porque ele é muito mais evoluído. E aí, muitas vezes as pessoas falam, nossa, os autistas são tão inteligentes, eles percebem essa situação da inteligência. Sim, são muito inteligentes, o cognitivo muitas vezes é totalmente preservado. Pode ser uma condição dessa. Então, são várias situações. Nenhuma vai ser igual à outra, mas a gente precisa entender alguns casos e buscar leituras, buscar palestras, o Haroldo, o Divaldo, todos trazem alguma história sobre autismo e isso realmente nos conforta bastante. Somos imortais, somos transcendentes, somos espirituais. Então, a pessoa está autista, ela não é autista para sempre. E é isso que muitas mães me procuram. Nayara, mas como que eu vou fazer? Meu filho é autista. Não, ele está autista. Como eu estou, Nayara, como ela está, Priscila. Nós estamos agora nessa situação, mas nós vamos mudar, nós vamos evoluir. E aí é o meu filho, e eu nessa foto, meu filho, ele realmente, eu sinto dentro do meu coração, depois do tempo de luto que eu tive, depois do tempo de culpa que eu senti, eu tive que falar, não, eu sou espírita antes dele nascer. Eu não posso, não crer naquilo que eu tanto estudei. Eu vou buscar, eu vou estudar mais. Então, eu entendo que hoje o nosso reencontro é muito importante para a evolução dele, para a minha evolução e a evolução da minha família. Jamais eu estaria aqui falando desse assunto se ele não fosse autista. Jamais eu iria tentar ajudar uma criança quando eu visse que ela estivesse tendo uma crise. Jamais eu iria pensar em como promover isso numa escola, uma inclusão. Eu não ia pensar nesse assunto. Então,
Eu acredito que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor por essa condição especial dele. Então hoje, o que nos une? Os laços do amor. Eu preciso, né, ter paciência, ter tolerância. Tudo ele tem que aprender. Ele está aprendendo agora a ler. É muito mais difícil para ele, porque ele falou com 6 anos. Ele aprende a vestir uma roupa, eu comemoro. Ele aprende a entregar um lápis e falar: mamãe, o lápis. É uma frase. Eu fico, meu Deus, uma frase. Então, cada passo é comemorado. É lento, é gradual. Ele não vai ser igual a nenhum coleguinha dele. Ele vai ter muitas dificuldades e eu, como sempre, vou estar ali, deixando um recado com a professora: por favor, qualquer coisa que acontecer com o Dom, ele pode não comunicar e ele pode ter uma crise, porque não consegue se comunicar. Então hoje, eu gostaria muito de falar que o que eu posso ensinar como a mãe de uma criança que é atípica das outras. Eu vivo o amor da forma mais pura. Eu posso falar isso de todo o coração. Meu filho, ele realmente, quando ele me abraça, ele me abraça. Quando ele está triste, ele está triste. Eu tento me comunicar com ele sem palavras, a estimular ele a falar, mas eu consigo olhar nos olhos dele e eu sei quando ele está precisando de alguma coisa. É uma ligação muito forte, mas eu preciso estar muito bem. Nós temos uma ligação muito forte com nossos filhos e eles precisam sentir a nossa vibração sempre elevada. Então busquem a casa espírita, busquem tomar um passe, busquem fluidificar uma água, fazer uma oração quando ele estiver dormindo. E eu acredito muito que cada coisinha dessa faz a diferença. Né? Os tratamentos são maravilhosos, mas nós temos que lembrar que somos espírito. Vamos cuidar, né, dessa alma tão nobre que está conosco. É isso. Então agora, complementando um pouco aí tudo que a Nayara nos trouxe, eu vou trazer um pouquinho desse trecho da Gênese que fala do instinto e da inteligência. Porque nós, como seres humanos, estamos aí buscando a nossa evolução nesse caminho de integração, né, das nossas polaridades, né, o quente e o frio, o bem e o mal, né, o lado direito e esquerdo do cérebro, toda essa máquina potente que é o nosso corpo, que tem essa força do instinto, também é muito importante. E ele traz aqui, que segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. Olha que lindo isso! A importância de se criar ambientes seguros, espaços seguros, para que a gente expresse o que o nosso instinto está trazendo. Né? Ali, no caso de um autista, a emoção por si só, pura, nua, crua, verdadeira, assim, às vezes sem a comunicação, sem a palavra. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, acha-se realçado e enobrecido. A Nayara, como mãe, trouxe essa força do vínculo entre mãe e filho. E, em razão das suas consequências, não seria preciso entregá-lo às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo órgão da mãe, Deus vela Ele mesmo sobre as suas criaturas nascentes. Então aqui a gente pode expandir um pouco a nossa consciência, a nossa mente, de pensar que a Terra é essa mãe que nos acolhe, que vela por nós, né? Que nós somos terra, somos água, somos fogo, somos ar, somos toda a tabela periódica, né? Está dentro e fora de nós. Então que o instinto é um guia seguro. O que aquele ser que está ali na tua frente trazendo é muito genuíno, é autêntico, é espontâneo, verdadeiro, né? Por mais assim, desafiador que pareça aos nossos olhos. E ele é sempre bom. Eu botei ali em caixa alta porque eu achei bem importante, né? E ele traz ali, em um tempo dado pode se tornar inútil, porém jamais nocivo. Olha que linda essa frase, gente. Jamais nocivo. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Então ele traz aqui o quanto nós mesmos nos geramos isso para nós com a nossa inteligência, com o nosso livre-arbítrio.
Porque a razão, a nossa mente é muito perspicaz. Ela está o tempo inteiro julgando, racionalizando, pensando. Então a gente precisa desse equilíbrio, esse balanço entre instinto e inteligência. Aquele que não doma suas paixões pode ser muito inteligente, sendo que, eu vou viver tudo que eu tenho para viver, porque não existe amanhã. Mas, ao mesmo tempo, muito mal. Né? Todos nós já passaram por algum tipo de experiência quando acha que está podendo e passa por cima do outro, né? Nosso limite, aí a liberdade entra, até onde vai. E o instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se domam senão pelo esforço da vontade. Então mostra que é realmente a vontade do espírito, a escolha. E no caso, a vontade de nós, espíritos encarnados, estamos aqui exercendo a nossa vontade. Né? E ele traz também que o instinto jamais se engana. Então aqui a gente pode já entrar nesse instinto como a nossa intuição, esses sentidos extrasensoriais. Que não é só os 5 sentidos que a gente está acostumado, né? É aquele que a gente se conecta em presença, em escuta. Eu estou ali, uma mãe, imagina, está inteira se escutando para escutar aquele filho que está ali trazendo uma demanda. Né? Ou seja, o outro, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, alguém no trabalho que chega para a gente fazer um serviço. Eu respiro, eu relaxo, eu me entrego em presença para aquela situação como ela se apresenta. E tem uma frase que a gente usa muito aqui, que é essa última aqui, que podemos afirmar: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quando eu me compreendo emocionalmente, eu sei o que eu estou sentindo e eu comunico de alguma forma isso. Né? Eu estou me entendendo, eu estou sentindo medo e está tudo bem, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo tristeza. Acolhe, isso vai passar. É um estado. As emoções são passageiras. Os sentimentos, eles podem ou não ser passageiros, depende da nossa vontade. Então aqui, e do nosso progresso que nós mesmos vamos estar fazendo. Estou fazendo ali uma dedicação, eu estou melhorando. Um passinho a cada dia. Né? A dedicação é isso, eu estou todo dia me dedicando um pouquinho. Por isso que o Diário da Gratidão está comprovado cientificamente pela ciência da felicidade, através da psicologia positiva, que é isso. Parar um pouquinho no dia, o que eu sou grata hoje? Aí a gente às vezes se surpreende, estava ali preso num pessimismo, numa ideia, num pensamento repetitivo, obsessivo, né? E ele traz assim, em sua origem o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido só tem sensações, e quando instruído e depurado tem sentimentos. Então é a pedagogia do amor, é termos um amor por nós mesmos. Que nem a Nayara, ela comentou, ela trouxe, a gente fez muita troca e ela comentou um pouco, ela precisa estar bem, né? Ela precisa se dar momentos de amor próprio, de pausa, de rede de apoio, de acolhimento, de partilha, para ela conseguir estar inteira para o dom. Porque senão vai ser uma coisa atropelada, com culpa, com medo, carregada de emoções densas que estão ali, né? Trazendo essa força da matéria. E aqui também é um pouco da razão espiritual. Por que esse aumento do autismo? Né? Por que a gente vê tanto? Por que agora é TEA? Transtorno do espectro. Não é só um tipo, é um nível, segundo nível, terceiro nível. Eu comentei com ela que eu achava que a Asperger, síndrome, né, do autista, que era o nível mais assim, hard, assim, o mais já difícil de lidar, com mais necessidades de manejo. Né? E ela disse que não, que o Asperger é um dos primeiros. Então, assim, isso é a minha ignorância no assunto. Aí eu falei, uau, preciso estudar. Então, assim, sou muito grata por essa oportunidade da Nayara ter me convidado, né? E tá tendo essa oportunidade de aprender um pouquinho mais de estudar e melhorar. E aqui, o que a gente traz como centro espírita, como casa, acolhimento da doutrina? É as preces, o que pode ser feito para famílias que têm autistas e que estão passando por dificuldades, momentos mais desafiadores. É a prece,
é as vibrações positivas, é se manter nesse estado de gratidão, de saúde, bem-estar, né? Então, vir para casa, buscar, né? Abrir o coração, falar, né? Estou sentindo, estou precisando de apoio, estou precisando, né? Quero partilhar, alguém pode me escutar? Né? Porque às vezes a gente fica tão, né, no alto em si mesmo, que a pandemia trouxe um pouco isso. Parece que, né, a gente ficou tão ou sozinho, ou essa dificuldade do relacionar-se, o medo do Covid. Será mesmo? A minha pergunta é, será mesmo? Vamos se descobrir? Vamos descobrir novas maneiras de se amar e conviver? Então, o acolhimento, a evangelização, que é esse processo da nossa vida, né? O ser, ele está o tempo inteiro se evangelizando, se educando. E a importância do estudo, da reflexão, da conscientização, né? Hoje, agora abril, estamos no mês da conscientização, por isso a nossa partilha. E também teve a palestra da Sheila esse mês, que ela fez aqui na terça-feira. E agora que eu vou trazer um pouquinho da importância da arte. A Nayara está vestindo aqui uma camiseta com uma arte do Dom. E eu adoro pintar, gente. Tem um hiperfoco por arte. É porque eu prefiro esse hiperfoco, quando hiperfoco seria o quê para o autista? Ele gosta de fazer muito uma coisa. O que ele gosta mais hoje, já tem uns 2 anos, é desenhar, é arte, se expressar através da arte. Então ele desenha muito. Muito. E eu comecei a fazer as artes dele para ele ver nas camisetas para ele vestir. Só que agora eu já faço para mim, para vocês e comercializo. Isso é muito importante porque ele é convidado, ele participa de exposições e a gente presenteia as pessoas. E aí eu conheço outras pessoas também através disso, né? Nossa, ele faz isso sozinho, ele já estudou. Aqui, nessa reencarnação, ele pode ter estudado arte em outra, né? Mas aí ele já veio com essa capacidade de desenhar muito bem. Esse é um trecho do livro Espiritismo na Arte, do Leon Denis, esse slide, que ele traz a importância da arte, né, para todos nós. Porque a gente está aqui agora, mas eu acho que eu não sou autista, ou eu não sou autista. O que eu posso levar de aprendizado dessa palestra hoje? Que você ame mais. A arte de amar é a verdadeira arte. A arte é essa que a gente traz, como aqui ele fala, a arte ideal é uma das formas de prece. Seu pensamento atrairá amigos invisíveis, muito elevados, e a eles será fácil fazer realçar o brilho da chama acesa interiormente. E da alma do artista brotarão obras inspiradas pelo belo e pelo divino. Então ele traz a inspiração que todos nós sentimos como essa causa, né, esse efeito, essa forma que a gente canaliza, que a Jandira trouxe aqui no início. Somos todos canais do amor divino. Então, como que eu posso fazer arte hoje na minha vida? Eu posso não ser artista, eu posso não ter um dom inato, porque a primeira forma de inspiração ele traz que é a mais comum, essa bem material, bem pessoal, assim, eu já sou artista e eu falo bem como, né, uma pessoa que curte muito arte, que é artista, que curte fazer arte, mas e aquele que não usa isso como profissão, né? Aquele que tem o dom, mas às vezes não tem a oportunidade ali, tá aquela luzinha da arte chamando. Quem é que gosta de desenhar, de escrever? A arte, ela tem inúmeras ramificações e ela é esse meio de elevação. Então, assim, você gosta de escrever, está passando por um momento difícil, vai lá, começa a colocar isso no papel, sem pensar que é para alguém, sabe? Escreve por escrever, faz o diário, aquela coisa que a gente aprende quando é adolescente, é uma coisa, é transformador, gente, é maravilhoso, a gente se abre para realmente estar mais conectado com a espiritualidade amiga. Então a primeira forma é essa mais comum e a segunda é essa mais ampla, que vem pelo sopro da inspiração divina. E só depende da gente se colocar nesse estado, né? Meditar mais, meditar no sentido de contemplar a vida. Estou ali no turbilhão, eu comprei outro dia um pano de prato que diz assim, sempre haverá louça na pia. É isso, né, gente? Sempre vai haver louça na pia.
terapia. E tá tudo bem, eu não preciso entrar numa espiral de um ideal de perfeição da propaganda da margarina, que nem a Nayara trouxe pra gente aqui. Não, a vida é a realidade ali, no dia a dia, como se apresenta. Então aqui a Nayara trouxe o Dom mais uma vez aqui, mostrando as artes dele. Aqui também trazemos uma obra que é um autorretrato do Vincent van Gogh, para quem conhece um pouquinho de arte. Tem toda uma história com a arte, ele tinha uma pincelada bem assim, frenética, né? A pintura muito linda, muito característica, única, né? Hoje ele está aí sendo contemplado de toda a beleza que ele trazia, né? Talvez na época não foi, mas hoje a gente está olhando para isso. Opa, peraí, o meu passado pode ser legal, o que aconteceu no passado pode ser bom, né? E aqui também uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala, né, com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande, nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para sua bondade é destituído de valor. Então, começar a prestar atenção no significado, no valor que eu dou para cada circunstância, para cada passo na minha vida. E a Nayara também colocou aqui que sejamos pacificadores, que o amor, o respeito e a empatia sejam crescentes, que possamos proliferar a humanização pelas nossas ações e palavras. Então eu trago também uma outra biografia, assim, que a gente já está ali estourando o nosso tempo, mas que é importante, que é a biografia chamada Os Prazeres da Alma. O Francisco do Santo Neto, ele traz esses 2 livros que mostram as polaridades, as dores da alma e os prazeres da alma. Independente das dores e dos prazeres, nós temos as virtudes, e esse caminho do meio é o florescimento disso. Como eu posso transformar a dor em amor? Temos tantos artistas maravilhosos aí que contam histórias que da dor fizeram florescer mágica, sabe? De tanta beleza, tanta magia. Então aqui eu trago algumas virtudes, né? A alegria, a paciência, a afetividade, são alguns dos prazeres da alma. O autoconhecimento, respeito, naturalidade, humildade, compaixão, compreensão, individualidade. Olha aqui a criatividade, gente, ela está muito presente. Onde que eu estou criando no meu dia? O que eu criei de novo, de diferente? Qual o meu novo hábito e a minha nova atitude? Porque a aceitação é mudança de atitude. Transformação íntima. Às vezes tu também já está cansado de um hábito, de um padrão de comportamento que tu consegue fazer, então tu segue sofrendo, porque tu está no sentimento alimentando aquilo. Deixa passar, só deixa passar, sabe? O que eu posso fazer diferente aqui? Então aqui, ó, a aceitação é uma das grandes características dos grandes homens da humanidade, que aprenderam a respeitar as leis evolutivas, em si mesmo e nos outros. E aí, fechando com aquele primeiro slide que a gente trouxe da frase descobrir como é fantástico, né? Pensar, extraordinário ter emoções, os espíritos positivos terrestres, provindos de uma centelha criadora, procuraram, pela inspiração científica que lhes é própria e por aquela que recebem dos seres desencarnados, que é descobrir o mistério da vida e do universo, vivendo, amando, gente. Então, que saiamos daqui mais criativos, transformando as nossas dores em amores, em aprendizados. E quando a gente se deparar com uma situação assim, acolhe, mostra que a Nayara trouxe, mostrar a nossa humanidade mesmo, vulnerabilidade, né? Quando eu imaginaria que isso poderia estar acontecendo comigo? Mas está acontecendo, olha que aprendizado, que oportunidade de crescimento. Aqui tem alguns livros que a gente estudou para colocar, né, na nossa palestra. A gente trouxe também aqui alguns.
Só lembrando que o autismo, ele não é uma sentença, ele é uma condição e a gente precisa ser mais humano quando a gente convive com o autismo. É apenas isso. É difícil, porque para a gente ser mais humano, a gente vai ter que se doar mais, mas é possível. Então, que vocês todos saiam daqui com essa sementinha no coração, pensando que se vocês conhecerem alguém, de repente vocês têm um vizinho e vocês nunca veem esse vizinho, às vezes ouvem, né, assim, de casa os gritos de uma criança e pensa, nossa, como deve ser difícil para aquela família, como que essa mãe faz para tomar um banho? Ofereça ajuda, às vezes a ajuda pode vir da forma mais simples, né? Um oi, uma mensagem, você precisa de algo ao supermercado, posso trazer algo para vocês? Então, de repente, o autismo é uma grande chave de sermos melhores, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, temos que confiar que se existem tantos casos ultimamente, algo por trás disso aí está nos planos de Deus. Então, vamos ser melhores. Nós podemos. Pode ter certeza disso. Obrigada. A gente teve aqui um conhecimento, né? Já tivemos nesse mês o mesmo conhecimento do autismo. Eu sou professora, mas na época que eu lecionava a gente não tinha, quer dizer, algumas crianças que a gente não sabia, né, que tinha esse diagnóstico. Mas assim, é muito gratificante a gente estar aqui vendo essa doutrina das duas jovens, né, que estudaram, que a Maiara que passa o dia a dia. E ali, quando elas colocaram alguns assuntos ali que elas colocaram do estudo, instinto, inteligência, nós estamos estudando no grupo, depois da doutrina aqui, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Esse assunto nós acabamos, a semana retrasada nós acabamos esse assunto. E assim, outra coisa que elas falaram, amor. A gente não está difícil para a gente amar, mas a gente tem amor. Todos os seres humanos têm amor. É só que a gente está tão virado para a máquina, a correria, e a gente não percebe o que a gente está vivendo. Como a Priscila falou, observar as coisas, observar as pessoas do lado, me observar. Ela falou da pesquisa. Porque quem não se observa não consegue doar amor. A gente só doa amor quando a gente passa a se observar. Quando a gente passa a se amar. Quando eu me amo, quando eu me respeito, aí eu consigo doar o meu amor. Porque todos nós sabemos amar. Então assim, foi tão gratificante isso aqui, as energias, todos vocês sentirem essa energia de bonança. Então nesse momento, eu peço que os médios se localizem onde cada um no seu lugar e vamos fazer a nossa imposição de mãos, que não era nem necessário nós fazer a imposição das mãos, porque a comunicação dos espíritos é pelo pensamento. Pensamos, recebemos a energia. E nesse momento, é um momento de gratidão, é um momento de agradecer, porque nós acabamos de ter um banquete. Não tivemos a ceia, acabamos de ter uma ceia de conhecimento que é necessário para a nossa alma. Alma fortalecida, ela vai avante, mesmo que o estômago esteja vazio, mesmo que ela tenha que procurar trabalhar, ela vai avante, porque é o
espírito, é nós espírito que temos a vontade e a fortaleza de buscar as coisas. Mas qual é as coisas? Quando nós temos amor, quando nós respeitamos um ao outro e nos respeitamos, aí nós conseguimos essa força. E a humanidade precisa disso neste momento que nós estamos vivendo, e nós vamos chegar lá, sim. Todos os espíritos de luzes que se comunicam, eles dizem que nós vamos chegar lá. Eu posso não chegar como Jandira, mas eu vou chegar como uma outra pessoa. Mas a minha alma, o meu espírito está ali, vivendo novamente aquilo que eu deixei aqui, né? Nessa reencarnação. Mas eu vou continuar fazendo a minha parte. É muito importante isso, gente. Quando a gente está amando, respeitando, a gente sente uma alegria tão grande, tão grande. Você já deve ter passado por isso. Todos nós passamos por isso. A coisa linda é vontade de cantar, como ela falou, dançar, pega a vassoura. Às vezes tem muitas pessoas, às vezes, que pegam a vassoura e ficam dançando. E a gente pensa que ela está louca. Não. Ela está vivendo o momento mais feliz dela. Ela está se entregando a alma, o espírito dela para aquela arte, para aquele amor que não é tão necessário. Então a gente agradece, e que vocês, eu e todos nós, os que estão na biblioteca também, os que estão lá no brechó, recebam essa dádiva que é uma luz de amor, de esperança e de caridade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai amado, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Meus irmãos, eu agradeço a todos vocês que vieram hoje. Eu sou da equipe da terça-feira. É um momento tão feliz a gente estar aqui, compartilhando esse laço de fraternidade e de amor. Sejam felizes e bem assistidos, em nome do Senhor Jesus Cristo.